O sol da tarde batia implacável sobre as vidraças da imensa mansão dos Cavalcanti, localizada no coração do bairro nobre dos Jardins. Em São Paulo, aquela construção imponente, cercada por muros altos e seguranças armados, parecia mais uma fortaleza de cristal do que um lar acolhedor para uma família. Por trás do mármore importado e dos lustres de cristal legítimo, o silêncio era frequentemente quebrado por gritos de fúria. A atmosfera pesada denunciava que, apesar de toda a riqueza acumulada, a paz era um artigo de luxo que o dinheiro de Antônio não comprava. Isabela de Alencar caminhava pelos corredores com a elegância de uma pantera, mas seus olhos escondiam uma frieza que gelava a alma de qualquer subordinado. Naquela manhã, a 10ª empregada doméstica, em apenas um mês, cruzava o portão principal aos prantos, carregando seus poucos pertences em uma sacola plástica humilhante. Isabela não admitia erros mínimos, como uma mancha quase invisível no talher de prata ou um atraso de segundos ao servir o café. Para ela, aquelas mulheres eram apenas engrenagens descartáveis em seu império de futilidade, sem nomes ou histórias que merecessem qualquer respeito humano. Antônio Cavalcanti observava a cena da varanda de seu escritório, sentindo um peso no peito que nem o sucesso nos negócios imobiliários conseguia aliviar. Ele amava a beleza de sua jovem esposa, mas a crueldade dela com os humildes começava a desgastar sua paciência e sua própria consciência cristã. No entanto, o bilionário preferia o silêncio covarde ao confronto direto, temendo as crises de histeria que Isabela usava como arma de manipulação constante. Ele suspirou profundamente, perguntando-se até quando aquele ciclo de humilhação e rotatividade de funcionários continuaria a manchar o nome de sua linhagem. Foi nesse cenário de tensão constante que Maria Aparecida, conhecida por todos como Cida, chegou ao portão de ferro fundido da mansão, carregando uma mala de couro desgastada. Moradora da favela de Heliópolis, ela trazia consigo apenas sua fé inabalável e um terço de madeira que nunca abandonava suas mãos calejadas pelo trabalho duro. Ao contrário das candidatas anteriores, que demonstravam medo ou ansiedade, Cida mantinha um semblante de paz profunda, como se soubesse que sua presença ali era parte de um plano divino muito maior do que um simples emprego doméstico temporário. Ao entrar na sala de estar, Cida foi recebida pelo olhar fulminante de Isabela, que a avaliou da cabeça aos pés com um desprezo mal disfarçado. A patroa esperava ver submissão imediata, mas encontrou um olhar sereno que não se desviava diante de sua autoridade financeira ou de sua beleza agressiva. Isabela sorriu com ironia, já planejando como quebraria o espírito daquela mulher que ousava manter a coluna ereta em sua presença soberana. Ela apontou para o chão de mármore impecável, exigindo que a nova funcionária começasse o trabalho pesado imediatamente, sem qualquer recepção. Cida apenas assentiu com um movimento suave de cabeça e começou a organizar seus materiais de limpeza com uma eficiência silenciosa e quase rítmica. Enquanto esfregava as superfícies luxuosas, ela orava em pensamento pelas almas que habitavam aquela casa, percebendo a tristeza profunda que emanava das paredes douradas. Ela não via Isabela como uma inimiga, mas como uma criança ferida que usava a arrogância para esconder cicatrizes que o mundo ainda não tinha visto. Cada movimento de Cida era carregado de uma dignidade que o dinheiro não podia comprar, transformando o ato servil. Ricardo, o filho rebelde de Antônio, passou pela cozinha e parou surpreso ao ver a nova empregada, trabalhando com tamanha tranquilidade sob o regime de terror da madrasta. Ele estava acostumado a ver mulheres trêmulas e apavoradas, mas Cida parecia flutuar em um mar de serenidade que ele próprio nunca havia experimentado naquela casa. O rapaz, sempre pronto para destilar veneno contra a esposa do pai, sentiu uma estranha hesitação ao cruzar o caminho de Cida, cujo olhar transmitia uma compaixão inesperada. Ele saiu em silêncio, sentindo que algo fundamental estava mudando na dinâmica familiar. Durante o jantar, a tensão atingiu o ápice quando Isabela reclamou ostensivamente do tempero do risoto. Jogando o guardanapo de linho sobre a mesa,
com um gesto teatral. Ela esperava que Cida se desculpasse profusamente, mas a mulher apenas retirou o prato com uma elegância natural, prometendo ajustar o sabor conforme o gosto da patroa. Antônio olhou para a esposa e depois para a funcionária, percebendo pela primeira vez que a força de Cida não vinha da revolta, mas de uma paz interior inabalável. O silêncio que se seguiu foi cortante e carregado de muitas perguntas. Tarde da noite, no pequeno e simples quarto de empregada localizado nos fundos da propriedade, Cida ajoelhou-se no chão frio para agradecer por mais um dia. Ela beijou seu terço e pediu a Deus força para suportar as provações que viriam, pois sabia que o coração de Isabela era um campo de batalha espiritual. Enquanto a elite de São Paulo dormia em seus lençóis de seda, uma humilde mulher de Heliópolis vigiava a alma daquela família através da oração persistente. Cida não tinha medo da tirania, pois sua lealdade pertencia a um senhor muito mais poderoso. No andar superior, Isabela não conseguia dormir, atormentada por sombras do passado que a riqueza não conseguia apagar de sua memória cansada. Ela caminhou até a varanda, observando as luzes da cidade, sentindo-se estranhamente perturbada pela presença da nova empregada que não se deixava intimidar pelo seu poder. Havia algo na calma de Cida que a irritava profundamente, mas que também despertava uma curiosidade mórbida que ela se recusava a admitir para si mesma. A guerra entre a soberana de porcelana e a serva de ferro estava começando no próprio espírito humano. O sol nasceu trazendo consigo uma nova jornada de trabalho exaustivo, e Cida já estava na cozinha antes mesmo do despertador tocar nos quartos principais. O cheiro de café fresco e pão de queijo caseiro começou a preencher os corredores gélidos da mansão, trazendo uma sensação de lar que há muito tempo havia desaparecido. Isabela desceu as escadas, preparada para encontrar algum erro, pronta para despejar seu veneno matinal sobre a primeira pessoa que cruzasse seu caminho. No entanto, ela encontrou a mesa posta com uma perfeição tal que sua língua afiada não encontrou falhas. A patroa caminhou até a cozinha e viu Cida polindo os metais com uma dedicação quase sagrada, como se cada objeto fosse um altar. Isabela tentou provocar, questionando a origem pobre de Cida e fazendo comentários maldosos sobre a falta de cultura de quem vinha das favelas paulistanas. Cida apenas sorriu levemente, respondendo que a verdadeira cultura residia no respeito ao próximo e no amor que colocamos em cada pequena tarefa diária. Aquela resposta, curta e direta, atingiu Isabela como um tapa invisível, deixando-a sem palavras diante da sabedoria simples daquela mulher pobre. Ao longo do dia, Cida observou as interações gélidas entre Antônio e seu filho Ricardo, percebendo como a falta de comunicação destruía os laços de sangue. Ela notou que o bilionário buscava refúgio no trabalho para não encarar a solidão de seu casamento. Enquanto o jovem se perdia em vícios e rebeldia, a mansão, apesar de sua beleza arquitetônica, era um hospital de almas feridas que precisavam de um remédio que as farmácias de luxo não vendiam. Cida começou a entender que sua missão ali ia muito além de manter a casa limpa e organizada. Isabela passava horas em frente ao espelho, tentando esconder as olheiras com camadas espessas de maquiagem, cara. Mas a tristeza em seu olhar era impossível de ocultar. Ela se sentia como uma impostora naquele mundo de festas e aparências, temendo que alguém descobrisse a verdade sobre suas origens humildes que ela tentava apagar. A presença de Cida era um lembrete constante de tudo o que ela odiava e de tudo o que ela havia abandonado para alcançar o topo da pirâmide social. O conflito interno de Isabela tornava-se cada vez mais pesado e insuportável. Ao final da primeira semana, a mansão dos Cavalcanti ainda tinha a mesma funcionária. Um fato que deixou os vizinhos e os outros funcionários da segurança absolutamente perplexos. Cida havia sobrevivido à primeira onda de ataques de Isabela, mantendo sua dignidade intacta e sua fé renovada, a cada novo amanhecer de trabalho duro. A serva estava plantando sementes de paciência em um solo que parecia estéril, acreditando que a água da caridade acabaria por amolecer as pedras do coração da patroa. A jornada era longa e o caminho estava cheio de muitos espinhos.
Enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, Cida olhava para o horizonte e pensava em sua própria história de sacrifício e de entrega total a Deus. Ela sabia que cada lágrima derramada em silêncio tinha um valor imenso diante do Criador e que a justiça divina não falharia com aqueles que perseveram. A noite trazia o descanso necessário para o corpo cansado, mas o espírito de Cida permanecia alerta, pronto para os desafios que o próximo capítulo traria. O destino da família Cavalcanti estava agora entrelaçado ao dela em uma trama de redenção. Assim, terminava o primeiro estágio dessa convivência improvável entre a opulência e a simplicidade, entre o desespero mascarado e a esperança silenciosa que habitava o peito de Cida. Isabella, em seu quarto luxuoso, sentia que sua autoridade estava sendo desafiada não por gritos, mas por um silêncio que gritava verdades que ela não queria ouvir. O amanhã traria novas batalhas, novos testes de paciência e, possivelmente, as primeiras rachaduras na armadura de gelo da grande senhora, daquela mansão assombrada pela vaidade. A serva continuava firme, guiada por uma luz superior. Na manhã seguinte, Cida decidiu cuidar do jardim que Isabella negligenciava, tratando as rosas com uma delicadeza que parecia curar as pétalas murchas pelo abandono e pelo descaso. Ela conversava com as plantas em voz baixa, como se compartilhasse segredos antigos sobre a renovação da vida após o inverno mais rigoroso e cruel. Isabella observava da janela, sentindo um misto de inveja e fascínio pela capacidade daquela mulher de encontrar beleza mesmo nas tarefas mais simples. O jardim, antes um símbolo de status vazio, começava a ganhar uma vida vibrante e colorida. Antônio encontrou Cida no corredor e parou por um momento, sentindo uma paz incomum emanar daquela mulher que ele mal conhecia, mas que já respeitava profundamente. Ele agradeceu pelo café, notando que o sabor era diferente, carregado de um carinho que ele não sentia em sua casa há muitos anos. Cida apenas sorriu e disse que o segredo era colocar a alma em tudo o que fazemos, independentemente da posição social que ocupamos neste mundo passageiro. Antônio seguiu para o trabalho com um pensamento reflexivo sobre a verdadeira fortuna espiritual de Cida. Irritada com a crescente influência silenciosa de Cida, Isabella convocou-a ao seu escritório particular, decidida a impor sua vontade de forma definitiva e sem qualquer margem para discussões. Ela gritou impropérios, acusando a funcionária de tentar seduzir a atenção da família com truques baratos de humildade e falsas orações de santidade. Cida permaneceu imóvel, ouvindo cada palavra com uma paciência que parecia sobrenatural, sem permitir que a raiva da patroa contaminasse sua paz. Quando Isabella finalmente parou para recuperar o fôlego, o silêncio que se seguiu foi mais poderoso do que os gritos. Com uma voz suave mas firme, Cida disse que a raiva era um veneno que consumia apenas quem o sentia, e que ela estava ali para servir com amor. Ela olhou nos olhos de Isabella e afirmou que via nela uma grande dor que precisava de cura, não de mais luxo. Isabella estremeceu, sentindo que sua alma havia sido despida por aquele olhar penetrante que enxergava além das joias caras e dos vestidos de alta costura. Ela expulsou Cida do escritório com um gesto brusco, mas suas mãos tremiam e as lágrimas teimavam em surgir. O dia terminou com uma chuva fina que lavava as ruas de São Paulo, enquanto Cida preparava um chá de ervas para acalmar os ânimos exaltados da casa. Ela sabia que cada palavra dita e cada gesto de bondade era uma batalha vencida contra a escuridão que tentava dominar aquela família tão abastada. A primeira grande etapa da sua missão estava concluída, e ela sentia que Deus estava guiando seus passos naquele ambiente hostil. A noite caiu sobre a mansão Cavalcanti, trazendo sonhos inquietos para uns e a paz do justo para Cida. A segunda semana na mansão Cavalcanti começou sob um céu cinzento que parecia refletir o humor sombrio de Isabella de Alencar. Ela acordou, decidida a testar os limites de Maria Aparecida, de uma forma que nenhuma outra empregada suportaria sem pedir demissão imediata. A patroa caminhava pela casa com seus saltos agulha,
produzindo um som metálico que ecoava como uma sentença de morte para a tranquilidade do ambiente luxuoso. Para Isabella, a persistência de Sida era uma ofensa pessoal que precisava ser esmagada com a força de sua vontade soberana e implacável. Isabella chamou Sida ao vasto salão de festas e apontou para os rejuntes quase invisíveis entre as imensas placas de mármore Carrara. Com um sorriso perverso, ela entregou uma pequena escova de dentes à mulher e ordenou que cada centímetro fosse limpo manualmente, até que brilhasse como um espelho. Era uma tarefa humilhante, projetada para quebrar a coluna e o espírito de qualquer ser humano dotado de um mínimo de orgulho próprio. Isabella esperava um protesto ou lágrimas de indignação, mas encontrou apenas um olhar de aceitação profunda e silenciosa vindo daquela serva. Sida ajoelhou-se no chão frio, sentindo a dureza da pedra contra seus joelhos cansados. Mas sua mente estava longe dali, em lugares de paz. Enquanto esfregava o chão com movimentos rítmicos e precisos, ela recitava mentalmente as passagens bíblicas que aprendera na pequena igreja de sua comunidade em Heliópolis. Cada cerda da escova que tocava o mármore era como uma prece silenciosa pela alma atormentada de sua patroa, que assistia a tudo de cima. A serva transformou a humilhação em um ato de devoção pura, provando que a verdadeira nobreza não depende de berço. As horas passavam e o sol começava a baixar. Mas Sida não parava um segundo sequer para reclamar da dor que certamente sentia. Antônio passou pela sala e sentiu uma pontada de vergonha ao ver aquela mulher de idade sendo submetida a um trabalho tão degradante por um capricho. Ele abriu a boca para intervir. Mas o olhar cortante de Isabella o impediu de manifestar qualquer resquício de autoridade masculina ou compaixão humana. O bilionário retirou-se para seu escritório, carregando o peso de sua omissão, enquanto o som da escovação continuava ecoando pela casa vazia. Frustrada pela falta de reação emocional da empregada, Isabella decidiu elevar o nível de sua crueldade gratuita durante o serviço do almoço solitário. Ela segurou uma taça de vinho tinto caríssimo, simulando um tropeço desajeitado. Derramou o líquido escuro sobre o uniforme branco e impecável que Sida usava. O vinho manchou o tecido e o chão que acabara de ser limpo com tanto esforço, criando uma cena de puro caos visual. Isabella soltou uma risada curta e gélida, observando atentamente a reação da mulher para ver se o ódio finalmente apareceria. Maria Aparecida apenas respirou fundo. Fechou os olhos por um breve segundo e começou a limpar a sujeira com uma calma que beirava o sobrenatural. Ela não emitiu um som de reclamação, nem olhou para a patroa com o julgamento que qualquer outra pessoa teria demonstrado naquele momento. Com um pano limpo, ela absorveu o vinho do chão e desculpou-se pela sua própria suposta lentidão em evitar o acidente planejado. Essa atitude deixou Isabella momentaneamente sem palavras. Sentindo um vazio estranho, onde deveria estar a satisfação de ter vencido mais uma batalha de egos, Ricardo observava tudo das sombras da escadaria, sentindo um misto de admiração e confusão pela resiliência absurda daquela mulher que vinha da favela. Ele se aproximou de Sida quando Isabella saiu da sala e ofereceu ajuda, algo que nunca fizera por ninguém que trabalhasse para sua família rica. Sida sorriu para o jovem e recusou gentilmente, dizendo que o trabalho dignificava o homem e que ela tinha um propósito maior ali. O rapaz sentiu que, pela primeira vez na vida, estava diante de alguém que possuía uma riqueza que ele jamais conseguiria herdar do pai. A noite chegou trazendo consigo uma tempestade tropical típica de São Paulo, lavando as ruas, mas mantendo o calor abafado dentro da mansão dos Cavalcanti. Isabella sentia-se cada vez mais inquieta, como se a presença silenciosa de Sida estivesse desenterrando memórias que ela lutava desesperadamente para manter enterradas. Ela caminhava de um lado para o outro em seu quarto luxuoso, cercada por perfumes caros e joias, mas sentindo um cheiro de incenso e humildade. A patroa percebeu que sua autoridade baseada no medo estava perdendo o efeito contra aquela serva que parecia armada com amor. Sida retirou-se para seu aposento simples e pegou sua pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Colocando-a sobre a cômoda de madeira barata,
e descascada. Ela conversou com a santa como se falasse com uma velha amiga, pedindo paciência para não sucumbir ao cansaço físico e mental. A serva sabia que Isabela estava apenas projetando sua própria dor e vazio existencial sobre aqueles que estavam abaixo dela na escala social. A oração de Cida era um escudo invisível que a protegia das flechas envenenadas da arrogância, permitindo que ela visse a humanidade por trás do monstro. No dia seguinte, Isabela ordenou que Cida lavasse todas as cortinas de veludo da casa à mão, alegando que a máquina estragaria o tecido. Era uma tarefa fisicamente impossível para uma pessoa só. Mas a serva aceitou o desafio sem pestanejar ou pedir ajuda aos outros funcionários. Ela passou o dia inteiro na área de serviço, mergulhada em água e sabão, sentindo o peso do tecido molhado rasgar seus músculos cansados. Cada movimento era um exercício de resistência e fé, uma demonstração de que a vontade de servir era maior que qualquer obstáculo material imposto. Antônio encontrou Cida trabalhando na lavanderia e, desta vez, não conseguiu conter sua curiosidade sobre o que motivava aquela mulher a suportar tanto abuso. Ele perguntou por que ela não pedia demissão e procurava um lugar onde fosse tratada com o devido respeito e a dignidade humana. Cida olhou para o patrão com uma serenidade que o desarmou completamente e respondeu que Deus a havia colocado ali para ser luz. O bilionário sentiu-se pequeno diante daquela resposta simples, percebendo que sua fortuna era poeira, perto da força espiritual que emanava daquela humilde trabalhadora doméstica. O clima na cozinha mudou drasticamente, pois os outros funcionários começaram a se inspirar na conduta de Cida e a tratá-la como uma líder espiritual. O cozinheiro e os seguranças, que antes viviam sob o jugo do medo, passaram a compartilhar refeições e histórias de vida com uma alegria renovada. Cida trazia o tempero da esperança para a rotina cinzenta da mansão, transformando o ambiente hostil em um espaço de solidariedade genuína entre os oprimidos. Isabela percebeu essa mudança e sentiu-se ainda mais isolada em seu trono de ouro, cercada por súditos que não a amavam. Isabela decidiu então atacar o que acreditava ser o ponto mais fraco de Cida, suas crenças religiosas e sua ligação com a comunidade de onde vinha. Ela fez comentários depreciativos sobre a igreja que Cida frequentava e zombou da ideia de que um Deus bondoso permitiria que ela fosse pobre. Cida ouviu tudo com uma tristeza compassiva, percebendo que a patroa tentava feri-la porque ela mesma estava sangrando internamente por feridas que ninguém via. A serva respondeu apenas com um sorriso doce, afirmando que a verdadeira pobreza era não ter paz no coração, nem amor. Em um momento de fúria cega, Isabela pegou o terço de madeira de Cida e o arremessou pela janela, em direção aos arbustos densos do jardim. Ela esperava que a mulher gritasse ou implorasse, mas Cida apenas caminhou calmamente até o jardim para resgatar o objeto sagrado de sua fé. Ao encontrar o terço intacto sob a luz do luar, a serva sentiu uma confirmação divina de que sua missão estava apenas começando naquele lar. Ela voltou para dentro da casa com o terço nas mãos, passando por Isabela sem dizer uma única palavra de condenação. O silêncio de Cida era como um espelho que refletia toda a feiura da alma de Isabela, tornando a convivência entre as duas um tormento constante. A patroa começou a sofrer de insônia severa, ouvindo passos imaginários e sentindo o peso de suas próprias injustiças acumuladas ao longo dos anos de vaidade. Ela percebia que, apesar de todo o seu poder de demitir e humilhar, ela não conseguia controlar a paz que Cida carregava consigo. A mansão tornou-se um palco de uma guerra psicológica onde a simplicidade estava vencendo a opulência através da paciência infinita. Durante um jantar formal com investidores estrangeiros, Isabela tentou diminuir Cida na frente de todos, pedindo que ela fizesse tarefas desnecessárias e humilhantes diante dos convidados. No entanto, a elegância e a eficiência de Cida foram tão notáveis que os estrangeiros elogiaram a qualidade do serviço e a postura da funcionária. Isabela ardeu de inveja ao ver que sua tentativa de humilhação havia se transformado em um triunfo silencioso para a mulher que ela odiava.
A serva servia o vinho com a mão firme, enquanto a mão da patroa tremia de puro ódio contido. Após o jantar, Antônio confrontou Isabela no quarto, acusando-a de estar perdendo o senso de realidade e de se tornar uma pessoa amarga e cruel. A discussão foi acalorada, com gritos que podiam ser ouvidos por toda a ala residencial da mansão, revelando as rachaduras profundas do casamento. Isabela sentiu-se traída pelo marido e descontou sua frustração, quebrando objetos de valor que estavam ao seu alcance imediato naquele momento de raiva. Cida, que limpava o corredor próximo, ouviu o barulho, mas não interveio, sabendo que a justiça divina cuidaria de colocar cada coisa em seu lugar. Na manhã seguinte, o chão do quarto de Isabela estava coberto de cacos de cristal legítimo, símbolos de uma vida que estava se despedaçando em 1000 pedaços. Cida entrou para limpar o desastre e encontrou a patroa sentada na beira da cama, com os olhos vermelhos de tanto chorar em segredo. Pela primeira vez, não houve insultos ou ordens ríspidas, apenas um silêncio pesado carregado de uma angústia que o dinheiro não podia aliviar. A serva recolheu os cacos com cuidado, cuidando para não ferir seus próprios pés ou a alma já machucada da mulher à sua frente. Enquanto limpava, Cida começou a cantarolar um hino religioso muito antigo, uma melodia suave que parecia acalmar as ondas agitadas do espírito conturbado de Isabela. A patroa, inicialmente irritada, acabou se deixando levar pela música, sentindo uma paz momentânea que ela não experimentava desde sua infância humilde no interior. Ela fechou os olhos por um breve instante. Esqueceu-se de sua máscara de soberana e viu-se como a menina pobre que um dia fora. A voz de Cida era como um bálsamo que penetrava nas frestas da armadura de gelo que Isabela construíra. Ricardo aproximou-se de Cida na cozinha e perguntou se ela tinha filhos, querendo saber mais sobre a vida daquela mulher que parecia carregar o mundo. Cida contou sobre o filho que perdera para a violência urbana, mas falou sem amargura, destacando apenas o amor que sentia e a esperança do reencontro. O rapaz ficou profundamente tocado pela capacidade dela de transformar a dor em luz, algo que ele nunca vira em sua classe social. Ele começou a enxergar em Cida uma figura materna que a frieza de Isabela jamais conseguiria substituir ou mesmo imitar. Isabela, observando a interação de longe, sentiu uma pontada de ciúme ao ver a conexão que se formava entre seu enteado e a empregada doméstica. Ela percebeu que estava perdendo o controle sobre as pessoas da casa, que agora gravitavam em torno da bondade de Cida em vez de sua autoridade. A patroa sentiu um medo súbito de ficar sozinha em seu palácio de mármore, cercada apenas por objetos inanimados que não podiam lhe dar carinho. O ódio que sentia por Cida começou a se misturar com uma necessidade desesperada de entender aquela força estranha. O capítulo encerra-se com Cida preparando o jantar enquanto a lua cheia iluminava a fachada da mansão, dando-lhe uma aparência fantasmagórica e ao mesmo tempo sagrada. A serva sabia que as provações aumentariam, mas sentia que o coração de pedra de Isabela estava começando a apresentar as primeiras e minúsculas rachaduras. Ela continuaria seu trabalho com dedicação, sendo a pedra fundamental de um processo de cura que a família Cavalcanti tanto necessitava desesperadamente. A batalha entre o orgulho e a humildade estava longe do fim, mas a luz da fé brilhava com uma intensidade inabalável. A mansão Cavalcanti, envolta pela neblina matinal de São Paulo, guardava segredos que as paredes de mármore tentavam sufocar com o luxo excessivo. Maria Aparecida movia-se como uma sombra benfeitora pelos corredores, percebendo que o silêncio daquela casa era, na verdade, um grito mudo de desespero acumulado. Ela notou que uma das portas no final do corredor superior permanecia sempre trancada, despertando nela uma curiosidade temperada pela compaixão cristã e pelo desejo sincero de ajudar. Cida sentia que ali residia a chave para entender a amargura que consumia a alma ferida de sua patroa. Certa tarde, enquanto Isabela estava em um evento de caridade, Cida encontrou a porta entreaberta por um descuido raro da governanta anterior. Ao entrar, deparou-se com um santuário de dor,
sapatinhos de bebê nunca usados e uma fotografia amarelada escondida sob um porta-joias de ouro. Não era um quarto de hóspedes, mas um mausoléu de sonhos interrompidos que Isabela guardava como uma ferida aberta e nunca cicatrizada. Cida sentiu um aperto no peito, compreendendo finalmente que a arrogância da patroa era apenas um escudo contra uma perda devastadora e antiga que o dinheiro não curava. As noites na mansão tornaram-se mais sombrias quando os gritos abafados de Isabela começaram a ecoar pelos dutos de ventilação até o quarto simples de Cida. A patroa sofria de pesadelos recorrentes, chamando por um nome que não pertencia a ninguém daquela família rica e aparentemente perfeita aos olhos do mundo. Cida, movida por uma caridade que transcendia as obrigações do emprego, aproximava-se da porta do quarto principal com um copo de leite quente e ervas calmantes. Ela ouvia o choro convulsivo de Isabela, uma mulher que tinha tudo, mas sentia-se vazia por dentro. Isabela abriu a porta em uma dessas noites, com o rosto desfeito e os olhos inchados, encontrando a serva parada, com o olhar cheio de ternura divina. Em vez de gritar ou humilhar como de costume, a patroa apenas aceitou a bebida, permitindo que o calor do gesto derretesse um pouco do gelo acumulado. Cida não fez perguntas indiscretas, respeitando o silêncio sagrado da dor alheia, mas deixou claro que estava ali para oferecer suporte incondicional. Aquele breve momento de vulnerabilidade criou um vínculo invisível que as palavras seriam incapazes de descrever com a devida e necessária justiça. Enquanto isso, a guerra fria entre Antônio e Ricardo atingia níveis insuportáveis, transformando as refeições em campos de batalha repletos de ironias e ressentimentos profundos. O pai cobrava uma postura que o filho não desejava assumir, enquanto o jovem acusava o bilionário de ter comprado uma esposa troféu para sua coleção. Cida observava a dinâmica destrutiva, percebendo que ambos morriam de sede por um afeto que o orgulho masculino os impedia de demonstrar livremente. Ela decidiu que a cozinha seria o laboratório sagrado onde tentaria realizar o milagre da reconciliação familiar através do sabor. Cida preparou um jantar especial, resgatando receitas tradicionais que Antônio mencionara ter comido na infância simples antes de se tornar um magnata poderoso e influente. O cheiro de feijão bem temperado e carne de panela invadiu a sala de jantar, desarmando as defesas de Ricardo, que sentia saudades de algo real e humano. Quando a família se sentou à mesa, o aroma trouxe lembranças de tempos mais felizes, suavizando as expressões rígidas e permitindo um diálogo menos agressivo. Cida servia com discrição, celebrando internamente cada pequena palavra de civilidade trocada entre pai e filho rebelde. Isabela, no entanto, mal tocava na comida, dependendo cada vez mais de pílulas coloridas para suportar o peso da própria existência e do passado nebuloso. Cida notou a mão trêmula da patroa ao esconder o frasco de remédios na bolsa de grife. Um segredo que Antônio parecia ignorar deliberadamente por covardia. A serva percebeu que a dependência química era a fuga desesperada de uma mulher que não suportava encarar a verdade nua e crua no espelho de cristal. A compaixão de Cida crescia a cada descoberta, vendo em Isabela uma alma prisioneira em uma gaiola de ouro fino. Limpando o escritório particular de Isabela, Cida encontrou um envelope antigo contendo documentos de um processo de adoção que nunca fora concluído legalmente anos atrás. O nome no papel era o mesmo que Isabela gritava durante seus terrores noturnos, revelando que a patroa tivera um filho entregue à própria sorte. O mistério da amargura de Isabela estava agora diante dos olhos de Cida, que sentiu uma responsabilidade imensa ao carregar aquela verdade tão pesada. Ela guardou o envelope exatamente onde estava, orando para que a luz divina trouxesse a redenção para aquela ferida aberta. Ricardo começou a procurar a companhia constante de Cida na cozinha, fugindo do ambiente tóxico da sala de estar para ouvir as histórias da vida na favela. Ele se surpreendia com a felicidade que Cida descrevia. Apesar da escassez material e dos perigos constantes que cercavam sua comunidade humilde em Heliópolis,
O jovem percebeu que sua própria vida, cercada de privilégios, era marcada por uma solidão que o dinheiro apenas mascarava com festas vazias. Cida tornou-se sua confidente, ensinando-lhe que a verdadeira liberdade reside na capacidade de amar e perdoar o próximo com sinceridade absoluta. Antônio, ao ver a mudança sutil no comportamento do filho, passou a observar Cida com uma gratidão silenciosa que ele não sabia como expressar adequadamente. Ele percebeu que aquela mulher simples estava conseguindo o que psiquiatras caríssimos falharam em realizar: humanizar os habitantes daquela mansão fria e sem vida espiritual. O bilionário começou a questionar suas próprias escolhas e o valor que dava às aparências sociais em detrimento da paz familiar genuína. Ele sentia que a presença de Cida era um presente inesperado do destino para salvar o que restava de sua dignidade de homem. A tensão voltou a subir quando Isabela descobriu que Cida havia entrado no quarto proibido. Mesmo que tenha sido por um breve momento de descuido, ela confrontou a serva com uma fúria renovada, acusando-a de ser uma espiã interessada nos segredos da família para extorquir dinheiro ou favores escusos. Cida permaneceu calma, dizendo apenas que os segredos só têm poder quando são escondidos nas sombras da vergonha e do medo constante. Isabela recuou, assustada com a clareza com que Cida enxergava através de suas mentiras e máscaras sociais tão bem construídas e mantidas. A atmosfera da casa tornou-se um campo de batalha espiritual, onde a luz da verdade de Cida colidia com as sombras do passado de Isabela. Cada oração feita pela serva parecia incomodar a patroa, que se sentia julgada apenas pela presença silenciosa e pacífica daquela mulher de fé inabalável. Cida sabia que a cura exigiria que Isabela enfrentasse seus demônios internos, mas estava disposta a caminhar ao lado dela nesse vale tenebroso. A serva não temia as ameaças de demissão, pois sua segurança não dependia do salário terreno, mas da sua missão sagrada e divina naquele lar. Ao final do dia, Cida ajoelhava-se em seu quarto e pedia a Deus que desse coragem a Isabela para confessar suas culpas e encontrar o perdão. Ela sabia que a mansão dos Cavalcanti nunca seria um lar de verdade enquanto a mentira e o remorso governassem o coração da soberana infeliz. As estrelas sobre São Paulo brilhavam com uma indiferença gélida, mas no pequeno quarto da empregada, uma chama de esperança permanecia acesa. Cida sentia que o momento da grande revelação estava se aproximando, e ela precisava estar preparada para segurar os pedaços daquela família desfeita. O café da manhã seguinte foi servido com uma suavidade que contrastava com a tempestade interna que todos vivenciavam sob aquele teto de gesso trabalhado. Isabela desceu as escadas, usando óculos escuros para esconder as marcas da noite em claro. Mas seu passo era menos firme do que no dia anterior. Antônio tentou puxar conversa sobre os negócios, mas o silêncio de Isabela indicava que sua mente estava longe, possivelmente no passado que Cida desenterrara. A rotina continuava, mas o equilíbrio de poder na mansão havia mudado de forma definitiva e silenciosa para todos os moradores. Cida dedicou o resto da manhã a podar os arbustos do jardim, transformando a desordem em beleza sob o olhar atento de Isabela da sacada superior. A patroa observava a serva com um misto de ódio e admiração, perguntando-se de onde vinha tanta força e serenidade em uma vida tão simples. Ela sentia-se atraída pela luz de Cida, mas seu orgulho a impedia de se aproximar e pedir ajuda para carregar seu fardo pesado. O jardim florescia, simbolizando a vida que teimava em brotar, mesmo no solo mais árido e maltratado pelo tempo e pelo descaso. A serva pensava no seu próprio sacrifício ao deixar sua comunidade para trabalhar ali, percebendo que sua dor pessoal servia de ponte para a dor alheia. Ela entendia que o sofrimento humano não escolhe classe social, mas a forma como lidamos com ele define nossa essência diante do Criador e dos homens. Cida estava disposta a ser o para-raios daquela casa, absorvendo as descargas de ódio para transformá-las em sementes de compreensão mútua. A jornada era exaustiva, mas a voz de Deus em seu coração dizia que cada passo valia a pena naquele ambiente de provação. Acima, as sombras no quarto trancado
começaram a se dissipar sob a luz da persistência amorosa de Cida. Embora a batalha estivesse longe de terminar, Isabela sentia que sua fortaleza estava desmoronando, e a presença da serva era o lembrete constante de que a redenção era possível para quem se arrependesse. O capítulo encerra-se com o som do terço de madeira, batendo suavemente contra a perna de Cida, enquanto ela subia as escadas novamente. O destino da família Cavalcante estava sendo tecido, fio a fio, pela mão de uma humilde serva de Deus e da paz. Ricardo, num gesto inesperado de confiança, entregou a Cida uma chave reserva do escritório do pai, pedindo que ela cuidasse de certos documentos confidenciais. Ele sabia que Cida era a única pessoa honesta naquele ninho de cobras e desejava proteger o patrimônio da família contra as garras de Isabela. Cida aceitou a chave com relutância, mas entendeu que precisava ter acesso a todas as peças do quebra-cabeça para poder ajudar de forma eficaz. O jovem rapaz sentia-se aliviado por ter uma aliada de peso, alguém que não se vendia por joias ou promessas de herança fácil. Isabela começou a frequentar a cozinha tarde da noite, fingindo buscar um copo d'água apenas para observar Cida em seus momentos de descanso e oração. Ela sentia uma inveja corrosiva da paz que a empregada demonstrava, algo que nenhum tratamento estético ou viagem à Europa conseguira lhe proporcionar em anos. Cida, percebendo a presença da patroa, oferecia sempre um chá quente e uma palavra de conforto, sem nunca cobrar nada em troca por sua bondade. A soberana sentia-se pequena diante da serva, um sentimento que a aterrorizava e a fascinava na mesma medida e intensidade emocional. Antônio notou que Isabela estava menos agressiva com os outros funcionários, embora ainda mantivesse sua postura de superioridade em relação a todos ao seu redor. Ele atribuiu essa mudança à influência positiva de Cida, começando a enxergar a empregada não apenas como uma funcionária, mas como um anjo da guarda doméstico. O bilionário sentiu-se inspirado a ser um pai melhor e um marido mais atento, tentando resgatar o que restava de seu casamento desgastado. A semente da mudança estava sendo plantada, mas o terreno ainda estava repleto de ervas daninhas que precisavam de cuidado. Em uma tarde chuvosa, Isabela finalmente quebrou o silêncio e perguntou a Cida sobre o filho que ela perdera, querendo saber como ela superara tamanha dor. Cida respondeu que a dor nunca vai embora, mas aprendemos a carregá-la com a ajuda de Deus e com a esperança do reencontro eterno. Isabela chorou silenciosamente, sentindo que Cida descrevia exatamente o que ela sentia em relação ao seu próprio filho, perdido no passado de miséria. A conexão entre as duas mulheres aprofundou-se, transformando o ódio em uma cumplicidade dolorosa que ninguém mais na mansão poderia compreender. O capítulo termina com a imagem de Cida e Isabela sentadas à mesa da cozinha, compartilhando o peso de seus passados sob a luz fraca de uma lâmpada. As barreiras de classe social e poder econômico pareciam desaparecer naquele momento de humanidade pura e sofrimento compartilhado entre a serva e a sua soberana. A noite avançava sobre a cidade de São Paulo, mas dentro da mansão Cavalcante, uma nova luz começava a brilhar suavemente. Entre as sombras, o caminho para a cura total ainda seria longo e tortuoso, mas o primeiro passo decisivo fora dado naquela noite. A mansão Cavalcante brilhava sob as luzes de 1000 refletores, preparada para receber a nata da sociedade paulistana em uma noite de ostentação sem precedentes. Isabela, vestida em seda pura e adornada com diamantes que valiam fortunas, supervisionava cada detalhe com uma severidade que beirava a paranoia. Ela queria que aquela festa fosse o ápice de sua aceitação social, um monumento à sua beleza e ao poder de seu marido bilionário. No entanto, por trás da maquiagem carregada, uma sombra de exaustão e mal-estar físico começava a dar sinais preocupantes em sua face pálida. No andar de baixo, Maria Aparecida trabalhava sem descanso, coordenando a equipe de buffet com uma paciência que contrastava com o caos dos preparativos finais. Ela percebia a vibração negativa que emanava de Isabela, sentindo que a patroa estava forçando seus limites físicos para manter uma máscara de perfeição absoluta. Cida orava em silêncio
enquanto organizava as bandejas de prata, pedindo que a vaidade não cegasse completamente os corações presentes naquela noite de excessos. Ela sabia que, para muitos ali, o brilho das joias escondia uma escuridão espiritual profunda e uma solidão imensa. As limusines negras começaram a serpentear pela alameda de entrada, despejando homens em smokings impecáveis e mulheres em vestidos que custavam o preço de uma moradia. O tilintar das taças de cristal e as risadas artificiais preenchiam os salões monumentais, criando uma sinfonia de superficialidade que Cida conhecia bem das histórias de sua comunidade. Ela observava a elite de São Paulo desfilando sua arrogância, enquanto buscava nos olhos de cada convidado um traço de humanidade que parecia ter sido sufocado pela busca incessante por status e por reconhecimento social vazio. Isabella, sentindo uma pontada aguda na têmpora, decidiu que aquele era o momento ideal para colocar Cida em seu devido lugar diante de suas amigas ricas. Ela ordenou que a serva segurasse uma bandeja de ouro maciço com as bebidas mais pesadas, permanecendo em pé e imóvel em um canto estratégico. Isabella fazia questão de passar perto de Cida e fazer comentários maldosos sobre sua origem humilde, tentando provocar uma reação de humilhação pública. No entanto, a serva mantinha os olhos baixos e a postura firme, suportando o peso físico e o desprezo moral. O calor das luzes e a mistura de perfumes caros começaram a sufocar Isabella, que sentia o coração disparar de forma descompassada dentro do espartilho apertado. Ela tentou manter o sorriso triunfante enquanto conversava com a esposa de um importante diplomata, mas as palavras começaram a se confundir em sua mente exausta. O abuso de medicamentos calmantes misturados ao champanhe francês estava cobrando um preço alto de seu organismo já fragilizado pelo estresse. De repente, o chão sob seus pés pareceu inclinar-se perigosamente, e o salão de festas começou a girar intensamente, em um gesto final de crueldade. Isabella tentou derrubar deliberadamente uma taça sobre Cida para ridicularizá-la, mas suas mãos não obedeceram ao comando de seu cérebro. Seus olhos reviraram e o corpo esguio da soberana desabou pesadamente sobre o piso de mármore, espalhando estilhaços de cristal e vinho caro por toda a volta. O silêncio que se seguiu foi aterrador, quebrado apenas pelo som metálico da bandeja de Cida, batendo no chão enquanto ela corria para socorrer a mulher que acabara de tentar humilhar lá de forma tão vil e pública. Os convidados, em vez de ajudarem, recuaram horrorizados, temendo manchar suas roupas luxuosas com o líquido derramado ou envolver-se em um escândalo médico desagradável. Antônio ficou paralisado no centro do salão, incapaz de reagir diante da visão da esposa caída, como uma boneca de porcelana quebrada. Foi a mão calejada de Cida que primeiro tocou o rosto de Isabella, verificando o pulso e desabotoando as joias que pareciam sufocar. Lá, a serva assumiu o comando da situação com uma autoridade espiritual, que silenciou os sussurros maldosos dos curiosos que apenas observavam. Cida gritou para que chamassem uma ambulância, enquanto segurava a cabeça de Isabella em seu colo. Ignorando o fato de que seu uniforme estava ficando ensopado de vinho, ela começou a sussurrar orações de proteção, pedindo a Deus que não permitisse que aquela alma partisse em um momento de tanta amargura e pecado. Ricardo, vendo a dedicação da empregada, foi o único a se aproximar para ajudar a carregar Isabella para um local mais arejado, longe dos olhares julgadores da elite. A festa de gala transformou-se instantaneamente em um cenário de tragédia humana real. Enquanto aguardavam o socorro médico, Cida permaneceu ao lado de Isabella, limpando o suor frio de sua testa com um pano úmido e proferindo palavras de conforto. Ela percebeu que, naquele estado de inconsciência, a máscara de Isabella havia desaparecido, revelando apenas uma mulher frágil e mortal como qualquer outra. Os diamantes que ainda brilhavam em seu pescoço pareciam pesados e sem sentido diante da iminência da morte ou da doença grave. Cida não sentia triunfo por ver a queda da patroa, mas uma tristeza profunda pela vacuidade daquela existência tão rica. Quando os paramédicos chegaram,
Antônio finalmente saiu de seu transe de choque, mas foi impedido de entrar na ambulância por estar visivelmente perturbado e instável emocionalmente. Surpreendentemente, Isabela apertou a mão de Cida em um reflexo subconsciente, recusando-se a soltá-la, mesmo enquanto era colocada na maca de emergência. O médico permitiu que a serva acompanhasse a paciente, reconhecendo nela a única presença que transmitia calma e segurança naquele momento crítico. A serva partiu no veículo de socorro, deixando para trás a mansão iluminada e os convidados que já começavam a ir embora. No hospital, as horas se arrastaram em um corredor gélido e iluminado por luzes fluorescentes que não tinham o glamour dos lustres da mansão dos Cavalcanti. Cida permaneceu em oração constante na capela do hospital, oferecendo seu próprio cansaço como sacrifício pela saúde daquela que a perseguia diariamente com tanto ódio. Ela sabia que a ira de Deus não era um castigo, mas um chamado urgente para que Isabela acordasse de sua ilusão de grandeza. A justiça divina estava operando não através da dor, mas através da oportunidade de um novo começo espiritual para todos. Antônio e Ricardo chegaram horas depois, encontrando Cida sentada em um banco de madeira, segurando seu terço com a mesma dignidade que demonstrava na cozinha da mansão. O bilionário aproximou-se da empregada pela primeira vez. Chorou abertamente, reconhecendo sua fraqueza como marido e como homem de fé diante das provações. Cida ouviu as lamentações do patrão sem julgá-lo, oferecendo apenas o ombro amigo e a certeza de que a misericórdia de Deus é infinita. A hierarquia entre patrão e empregada havia desaparecido sob o teto daquele hospital de almas feridas. O diagnóstico revelou um colapso nervoso severo, combinado com intoxicação medicamentosa e exaustão crônica, exigindo um repouso absoluto e um longo tratamento de desintoxicação física. Quando Isabela finalmente despertou em seu quarto de hospital, a primeira imagem que viu foi a de Cida, sentada ao pé de sua cama. Não havia câmeras, não havia joias e não havia convidados para impressionar. Havia apenas a verdade de sua fragilidade humana diante de uma testemunha silenciosa. Isabela tentou falar, mas as lágrimas começaram a correr livremente por suas faces, lavando o resto da arrogância. Cida aproximou-se e segurou a mão da patroa, dizendo-lhe que ela estava segura e que tudo o que havia acontecido na festa já fora perdoado. Isabela perguntou, com a bolsa embargada, por que Cida não a havia abandonado no chão do salão depois de todas as humilhações que sofrera injustamente. A serva respondeu que o amor cristão não faz distinção entre quem merece e quem não merece, pois todos somos pecadores necessitados de graça. Aquela resposta penetrou no coração de Isabela como uma flecha de luz, desintegrando as últimas defesas de seu ego inflado. Durante os dias seguintes de internação, Cida tornou-se a única pessoa em quem Isabela confiava plenamente para cuidar de suas necessidades mais básicas e íntimas no hospital. A patroa recusava a presença de enfermeiras particulares caras, exigindo apenas a companhia daquela mulher que viera da favela para salvar sua vida e sua alma. Elas conversavam por horas sobre o significado do sofrimento e a importância de reconstruir a vida sobre bases mais sólidas e verdadeiras. Isabela começou a perceber que sua riqueza era uma prisão, e que a pobreza de Cida era a verdadeira liberdade. Antônio observava a mudança na esposa com um misto de espanto e renovada esperança. Percebendo que o milagre que ele tanto pedira estava acontecendo diante de seus olhos, ele começou a investir seu dinheiro em obras sociais na comunidade de Cida, tentando de alguma forma retribuir a imensa dívida de gratidão que tinha com a serva. A mansão, que antes era um local de tensão e brigas constantes, agora aguardava o retorno de sua senhora com uma atmosfera de expectativa e renovação. A semente da transformação estava germinando no solo fértil da dor e do arrependimento. Ricardo também se transformou, abandonando as noitadas vazias para ajudar Cida a organizar as doações que agora chegavam para as famílias carentes de Heliópolis através da fundação. O jovem encontrou um propósito para sua vida ao ver o exemplo de abnegação daquela mulher
que nunca reclamava de sua sorte difícil. Ele percebeu que a verdadeira rebeldia não era contra o pai, mas contra o sistema de valores egoístas que ele herdara sem questionar anteriormente. A família Cavalcanti estava finalmente começando a agir como uma unidade orgânica, movida por um ideal maior que o lucro. No dia da alta hospitalar, Isabela pediu para ser levada não para a mansão, mas para a pequena igreja onde Cida costumava rezar todos os domingos na favela. Ela queria agradecer a Deus em um lugar simples, despida de toda a vaidade que quase a levara à morte física e espiritual naquela noite trágica. Ao entrar na igrejinha de paredes descascadas, a bilionária sentiu uma presença divina que nunca encontrara nas catedrais luxuosas da Europa ou de São Paulo. Ela ajoelhou-se ao lado de Cida e chorou como uma criança que finalmente encontrou o caminho de casa. O capítulo termina com a imagem de Isabela e Cida saindo da igreja de braços dados, sob o olhar surpreso e emocionado dos moradores da comunidade de Heliópolis. A soberana de porcelana havia sido temperada pelo fogo da provação e agora possuía uma força que vinha de dentro, não de fora. A serva continuava sendo uma serva, mas sua autoridade moral era agora reconhecida por todos aqueles que habitavam o universo da família Cavalcanti. A guerra contra o orgulho fora vencida naquela batalha específica, mas os segredos do passado ainda aguardavam o momento da revelação final. Isabela olhou para Cida e prometeu que, a partir daquele dia, a mansão seria um lugar de acolhimento e não mais um tribunal de julgamentos e de crueldades gratuitas. Ela sabia que precisava enfrentar o envelope que Cida encontrara em seu escritório. O segredo que ainda a atormentava nas noites de lua cheia e de lembranças amargas. A cura física estava completa, mas a cura da alma exigiria um ato de coragem ainda maior, a confissão pública de sua maior falha humana. Cida apenas apertou sua mão, sinalizando que estaria presente em cada passo dessa jornada difícil. A noite caiu suavemente sobre a cidade, e pela primeira vez em anos, Isabela dormiu sem a necessidade de medicamentos químicos, embalada pela certeza de que não estava mais sozinha. Cida, em seu quarto humilde, agradeceu a Deus por ter usado sua vida como instrumento de paz em um ambiente tão hostil e marcado pela dor. O destino das duas mulheres estava agora indissoluvelmente ligado por um laço de sangue espiritual que nada no mundo poderia romper ou apagar. A jornada para a redenção total continuava, guiada pela luz inabalável de uma fé que remove montanhas de gelo. O ar na mansão Cavalcanti não era mais pesado como chumbo, mas carregava uma fragilidade de vidro prestes a se quebrar diante da verdade. Isabela caminhava pelos cômodos, sentindo que cada objeto de luxo era uma acusação silenciosa contra o passado que ela tentara enterrar sob camadas de seda. Ela parou diante da porta do escritório, onde o envelope pardo ainda repousava como uma bomba-relógio, pronta para destruir sua fachada de perfeição. A presença de Cida, agora mais uma confidente do que uma serva, era o único apoio real que ela possuía naquele momento. Cida entrou no recinto, carregando uma bandeja com chá de camomila, percebendo imediatamente o conflito interno que rasgava a alma de sua patroa naquele momento. Ela não disse nada. Apenas colocou a bebida sobre a mesa de jacarandá e esperou que o silêncio fizesse o seu trabalho de cura. Isabela olhou para as mãos calejadas de Cida e sentiu uma inveja profunda da honestidade que emanava de cada gesto simples daquela mulher. A soberana de porcelana finalmente sentou-se, pronta para deixar cair a última máscara que ainda a protegia do mundo cruel e das aparências. Eu não nasci em berço de ouro, como todos acreditam nesta cidade hipócrita e cheia de aparências vazias. Começou Isabela com a voz trêmula. Ela descreveu sua infância miserável em uma pequena vila no interior do Nordeste, onde a fome era uma visita constante e cruel. Seus olhos se encheram de lágrimas ao recordar o cheiro da terra seca e o desespero de uma jovem que queria fugir daquele destino traçado pela pobreza extrema. A riqueza atual parecia um teatro barato, comparada à crueza das lembranças que agora emergiam das sombras profundas de sua memória cansada.
O relato prosseguiu com a confissão do preço altíssimo que ela pagou para alcançar o topo da escada social em São Paulo. Isabela admitiu que, aos 18 anos, teve um filho fruto de um amor proibido e desesperado que a família desaprovava completamente. Pressionada pela ambição e pelo medo de morrer na miséria, ela entregou a criança para uma instituição, mudando-se para a capital com uma identidade forjada. O sucesso material veio rápido, mas cada degrau subido deixava para trás o grito silencioso de uma mãe que traiu o próprio sangue por pura vaidade. Eu chamai de Gabriel, mas nunca mais ouvi sua voz, ouvi a cor de seus olhos após aquele dia fatídico. Soluçou Isabela. Ela escondia os documentos da tentativa frustrada de adoção, porque o remorso a perseguia como um fantasma implacável durante todas as noites de sua vida. Cida ouvia tudo com uma serenidade que parecia vir diretamente do céu, sem emitir um único julgamento moral sobre a atitude da patroa. A serva entendia que o pecado de Isabela era, na verdade, uma ferida de orfandade espiritual que precisava de muito amor para finalmente poder cicatrizar. Maria Aparecida aproximou-se e envolveu as mãos frias de Isabela nas suas, transmitindo um calor humano que o dinheiro jamais poderia comprar em lugar algum. Ela contou sobre seu próprio filho, que fora levado pela violência das ruas de Heliópolis, deixando um vazio que apenas a fé conseguia preencher. Cida explicou que a dor da perda e a dor da culpa são irmãs que caminham juntas, mas que a misericórdia divina é maior que qualquer erro humano. As duas mulheres, separadas por milhões de reais, estavam unidas pelo sofrimento universal da maternidade, interrompida de forma trágica. A confissão de Isabela continuou, revelando que ela usava a crueldade contra os empregados como uma forma de punir a si mesma e aos outros ao redor. Ela odiava ver a felicidade simples das mulheres que trabalhavam em sua casa, pois elas possuíam a paz que ela havia vendido por joias. Cada grito dado e cada humilhação imposta era um pedido de socorro de uma alma que se sentia indigna de receber qualquer tipo de afeto verdadeiro. Cida ouvia atentamente, percebendo que a vilã daquelas semanas era, na verdade, a maior vítima de sua própria ambição desmedida. Mientras a tarde caía sobre os jardins da mansão, um pacto de silêncio e cura foi selado entre a soberana e a sua fiel serva. Isabela sentiu um peso enorme sair de seus ombros, como se a confissão tivesse exorcizado os demônios que a impediam de respirar livremente. Ela prometeu a Cida que usaria sua influência e os recursos de Antônio para tentar localizar Gabriel, custasse o que custasse para sua reputação social. A serva sorriu, sabendo que a busca pelo filho seria o caminho definitivo para a redenção total e absoluta de Isabela perante Deus e os homens. Antônio entrou no escritório e parou ao ver as duas mulheres compartilhando um momento de tamanha intimidade e dor legítima no crepúsculo da tarde. Ele não entendeu as palavras, mas sentiu a mudança vibracional no ambiente, percebendo que algo sagrado estava acontecendo sob o teto de sua casa. O bilionário aproximou-se da esposa e a abraçou com uma ternura que ela não recebia há anos, sentindo que a barreira de gelo finalmente derretera. Cida retirou-se silenciosamente, deixando o casal a sós para que pudessem começar a reconstruir os alicerces de um casamento baseado na verdade nua e crua. Na cozinha, Cida ajoelhou-se e agradeceu à Virgem Aparecida por ter iluminado o coração de Isabela com a luz do arrependimento sincero e profundo. Ela sabia que a jornada para encontrar Gabriel seria repleta de obstáculos legais e emocionais, mas sentia que o destino estava do lado delas. A serva preparou o jantar com uma leveza nova, cantando hinos que falavam sobre a esperança que nasce das cinzas do sofrimento humano mais atroz. A mansão Cavalcante estava deixando de ser um museu de vaidades para se tornar um lar onde a verdade começava a florescer de forma livre. Ricardo apareceu na porta da cozinha com um brilho diferente nos olhos, contando que havia decidido cursar direito para ajudar pessoas carentes da comunidade. Ele fora inspirado pela força de Cida e pela mudança radical que via em sua madrasta após o incidente na festa de gala. O jovem percebeu que a verdadeira herança
não era o saldo bancário do pai, mas o caráter e a capacidade de transformar a realidade ao seu redor. Cida incentivou o rapaz, vendo nele o filho que a vida lhe tirara, mas que a providência divina lhe devolvera de outra forma. Os dias seguintes foram marcados por uma busca incessante em arquivos antigos e agências de investigação privadas, financiadas discretamente por Isabela, com o apoio de Cida. A patroa não se importava mais com o que as amigas do clube pensariam se descobrissem seu passado humilde no interior do Nordeste brasileiro. Ela estava focada apenas em reparar o erro cometido na juventude, buscando o perdão do filho que ela abandonara em um momento de fraqueza e ambição. A cada nova pista encontrada, a esperança de Isabela crescia, alimentada pelas orações constantes e fervorosas de sua fiel e dedicada serva. Durante uma conversa profunda na varanda, Isabela perguntou a Cida como ela conseguia perdoar aqueles que mataram seu filho em um assalto violento anos atrás. Cida respondeu que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão diária de não deixar o ódio governar seus passos e seus pensamentos. Ela explicou que, ao perdoar, ela se libertou da corrente que aprendia aos assassinos, permitindo que sua alma voasse em direção à paz eterna. Isabela ouviu em silêncio absoluto, percebendo que a sabedoria de Cida era o maior tesouro que já entrara por aqueles portões de ferro fundido. A investigação levou-as a um pequeno orfanato no interior de Minas Gerais, onde Gabriel teria sido levado após a instituição original ter fechado suas portas. Isabela sentiu um frio na barriga ao ver as fotos das crianças que passaram por ali, tentando encontrar traços de si mesma naqueles rostinhos desconhecidos. Cida segurava sua mão com firmeza, sendo o âncora emocional que impedia a patroa de naufragar no mar de ansiedade e de medo do futuro. A busca pelo filho perdido estava unindo a família Cavalcante em torno de um propósito nobre e verdadeiramente humano pela primeira vez. Em um momento de reflexão diante da imagem do Cristo Redentor que adornava a sala, Isabela reconheceu que sua vida fora uma mentira bem construída. Ela agradeceu a Deus por ter colocado Cida em seu caminho, pois sem a serva, ela teria morrido na escuridão de sua própria arrogância. A bilionária percebeu que a verdadeira beleza não estava nos vestidos de grife, mas na capacidade de ser vulnerável e honesta com seus próprios sentimentos feridos. O capítulo se encaminhava para uma revelação que mudaria para sempre a percepção de todos sobre o que significa pertencer a uma família. A notícia de que Gabriel fora adotado por uma família humilde de agricultores trouxe um misto de alívio e de apreensão para o coração sofrido de Isabela. Ela temia que o filho a odiasse por tê-lo abandonado, ou que ele não quisesse ter contato com o mundo de luxo que ela habitava. Cida aconselhou-a a ter paciência e a deixar que o tempo e a verdade fizessem o seu papel de cura natural e gradual. A serva lembrou que o amor verdadeiro não impõe condições, mas espera com humildade e esperança pelo momento certo da reconciliação final e completa. Antônio, ao saber de toda a verdade, não reagiu com raiva ou desprezo, mas com uma compreensão profunda que surpreendeu até mesmo a própria Isabela. Ele admitiu que também tinha suas próprias sombras e que o amor que sentia por ela era forte o suficiente para superar qualquer passado. O bilionário colocou toda a sua estrutura jurídica à disposição da esposa para facilitar o encontro com Gabriel de forma segura e respeitosa para todos. A mansão Cavalcante estava vivenciando um renascimento espiritual coletivo, onde o perdão era a nota dominante em todas as conversas e ações diárias. Cida observava a transformação daquela casa com lágrimas de alegria nos olhos, sentindo que sua missão estava sendo cumprida, além de suas melhores expectativas iniciais. Ela via a Isabela cuidando das plantas, Ricardo estudando com dedicação e Antônio sendo mais presente e atencioso com todos ao seu redor. A serva percebeu que o amor é a força mais poderosa do universo, capaz de amolecer os corações mais duros e de iluminar as mentes mais sombrias. Ela continuaria a servir, não por obrigação financeira, mas por um laço de irmandade que transcendia as barreiras de classe e cor.
Enquanto preparava o café da tarde, Cida pensou em como a vida é cheia de voltas inesperadas e de oportunidades de redenção para quem busca sinceramente. Ela sentia que o encontro entre Isabela e Gabriel seria o clímax de uma história de dor que se transformaria em uma lição de vida. A serva estava pronta para apoiar a patroa nesse momento decisivo, sendo o porto seguro onde ela poderia ancorar suas inseguranças e seus medos mais profundos. O destino estava sendo escrito com tintas de misericórdia e de esperança sob o olhar atento e amoroso do Criador. O capítulo encerra-se com Isabela olhando para o horizonte através da janela de seu quarto, segurando a fotografia do filho que ela agora tinha a esperança de reencontrar. A luz da lua iluminava seu rosto, revelando uma serenidade que antes era inexistente em sua expressão, marcada pela amargura e pelo desdém social. Ela sussurrou o nome de Gabriel com uma doçura que vinha do fundo de sua alma regenerada pela convivência com a humilde e sábia Maria Aparecida. A soberana aprendera que a verdadeira realeza reside na capacidade de amar sem limites e de pedir perdão com humildade. Cida fechou os olhos e fez o sinal da cruz, sentindo que uma paz profunda envolvia toda a mansão naquela noite de revelações e de curas espirituais. Ela sabia que o amanhã traria novos desafios, mas estava confiante de que a luz da fé os guiaria através de qualquer tempestade que surgisse. A serva e a soberana agora caminhavam juntas em direção a um futuro onde a verdade seria o único tesouro que realmente importava para elas. O capítulo termina com o silêncio abençoado de uma casa que finalmente descobriu o verdadeiro sentido da palavra família e do amor. O silêncio da madrugada foi brutalmente estilhaçado pelo toque estridente do telefone na cabeceira de Antônio, trazendo uma notícia que faria o chão de mármore da mansão tremer sob seus pés cansados. Ricardo, o jovem que acabara de encontrar um propósito de vida sob a influência de Cida, sofrera um acidente automobilístico gravíssimo em uma das avenidas movimentadas de São Paulo. O carro transformara-se em um amontoado de ferro retorcido, refletindo a fragilidade da existência humana diante do destino implacável que não escolhe hora nem lugar para cobrar seu preço amargo. Isabela sentiu um frio glacial percorrer sua espinha ao ver o desespero nos olhos de seu marido. Percebendo que a tragédia batia novamente à sua porta dourada, com punhos de ferro, ela acreditava piamente que aquele acidente era um castigo divino por seus pecados ocultos. Uma forma de Deus equilibrar as contas de uma vida inteira de mentiras e omissões covardes. A culpa, que ela pensava ter silenciado através da confissão a Cida, ressurgiu com uma força avassaladora, ameaçando sufocar o pouco de paz que ela havia conquistado recentemente naquele lar. No hospital, o cheiro de éter e o som monótono dos aparelhos criavam uma atmosfera de pesadelo que nenhum dinheiro no mundo poderia suavizar ou transformar em conforto real. Ricardo estava entre a vida e a morte, com múltiplos traumas que desafiavam a competência dos melhores cirurgiões da capital paulista. Enquanto a família aguardava em uma sala de espera fria, Antônio caminhava de um lado para o outro. Um gigante do mercado imobiliário, agora reduzido a um pai impotente, que implorava por um milagre que a ciência não podia prometer. Isabela, sentada em um canto escuro, sentia que sua presença ali era uma mancha de azar para aqueles que ela amava, como se sua sombra estivesse contaminando a vida de Ricardo. Ela lembrou-se de Gabriel, o filho que abandonara, e sentiu que o universo estava lhe tirando o enteado como forma de retribuição pelo abandono cometido no passado de miséria e de orgulho. A mente da soberana tornou-se um tribunal implacável, onde ela era a única acusada, e a juíza que se condenava à pena máxima de solidão e de sofrimento. Em um surto de pânico e de covardia emocional, Isabela fugiu do hospital e retornou à mansão, decidida a pegar suas malas e desaparecer antes que a tragédia se completasse definitivamente. Ela entrou em seu quarto luxuoso e começou a atirar vestidos de grife dentro de uma mala, chorando compulsivamente enquanto desfazia a imagem de perfeição que tanto levara tempo para construir. Isabela queria fugir da dor, fugir da verdade
Acima de tudo, fugir do olhar misericordioso de Cida, que parecia ler cada canto de sua alma ferida. Maria Aparecida, que ficara na mansão para cuidar dos preparativos e orar em silêncio. Ouviu o barulho frenético vindo do andar superior e subiu as escadas com o coração apertado pela premonição. Ao entrar no quarto, ela encontrou Isabela caída no chão, abraçada a uma mala aberta, soluçando como uma criança perdida que não encontra mais o caminho para casa no escuro. A serva aproximou-se lentamente, sentindo que aquele era o momento crucial em que a alma de sua patroa seria decidida entre a luz da redenção ou as sombras da fuga. Para onde a senhora pensa que pode ir? Se o seu coração está carregando o peso de 1000 montanhas que nenhuma estrada conseguirá deixar para trás, perguntou Cida com uma voz suave. Isabela olhou para cima, com a maquiagem borrada e o rosto desfeito pela angústia, gritando que ela era uma maldição para a família Cavalcanti e que todos seriam mais felizes sem ela. A patroa confessou que não suportaria ver Ricardo morrer por causa de seus erros passados, preferindo o exílio da solidão à dor de enfrentar as consequências de seus atos. Cida segurou os ombros de Isabela com uma firmeza que emanava de décadas de sofrimento e de fé inabalável em um Deus que nunca abandona. Seus filhos perdidos em tempestades, ela explicou que fugir era o caminho mais fácil, mas que a verdadeira redenção exigia que ela ficasse para recolher os cacos daquela família que agora estava completamente despedaçada pela dor. A senhora não é uma maldição, Dona Isabela. A senhora é uma alma em construção que precisa aprender a amar na dor extrema, sussurrou a serva com uma autoridade espiritual. A serva lembrou Isabela sobre a lei da semeadura, explicando que se ela havia plantado ventos de egoísmo no passado, agora era o momento de plantar sementes de sacrifício e de oração fervorosa. Cida disse que Deus não queria o seu desaparecimento, mas a sua transformação em uma mulher capaz de sustentar o marido e o enteado através da fé e do arrependimento sincero. Isabela ouviu as palavras como se fossem um bálsamo sagrado que, aos poucos, acalmava os batimentos acelerados de seu peito cansado de lutar contra os próprios moinhos. Deus não nos dá uma cruz que não possamos carregar, mas Ele exige que caminhemos com dignidade, mesmo quando nossos pés sangram sobre as pedras pontiagudas do caminho. Continuou Maria Aparecida com sabedoria. Ela pegou o terço de madeira de seu bolso e o colocou nas mãos trêmulas de Isabela, convidando-a a rezar não por si mesma, mas pela vida de Ricardo que se esvaía. A soberana fechou a mala, sentindo que a força de Cida estava sendo transferida para ela através daquele pequeno e humilde objeto de devoção católica. Lentamente, Isabela desfez a mala e guardou seus pertences, percebendo que sua fuga seria o ato final de egoísmo de uma vida que ela desejava deixar para trás naquele exato momento. Ela abraçou Cida com uma gratidão que rompeu todas as barreiras de classe social que ainda existiam entre a serva e a soberana da mansão de mármore. Pela primeira vez, Isabela sentiu-se parte real daquela família, não pelo nome ou pelo dinheiro, mas pela dor compartilhada e pela esperança que brotava do fundo de um abismo escuro e profundo. As duas mulheres retornaram ao hospital juntas, unidas por um laço de irmandade que deixava os médicos e funcionários surpresos pela mudança na postura da elegante e outrora fria Isabela de Alencar. Ao chegar, elas encontraram Antônio desolado, mas Isabela não recuou. Ela segurou a mão do marido e começou a rezar em voz alta, algo que ele nunca esperaria dela. A presença de Cida ao fundo era o pilar invisível que sustentava toda a estrutura emocional daquela família, que estava sendo testada no fogo mais ardente da vida. Durante a madrugada, um dos cirurgiões saiu da sala de operações com um semblante exausto, trazendo a notícia de que a hemorragia interna de Ricardo fora finalmente controlada contra todas as expectativas médicas. Embora o estado ainda fosse crítico, havia uma pequena chama de esperança que não existia algumas horas antes, quando a escuridão parecia ter vencido definitivamente a batalha pela vida. Isabela caiu de joelhos no corredor do hospital, agradecendo a Deus
e percebendo que a sua permanência fora o primeiro passo para o milagre que tanto buscava. A notícia do acidente espalhou-se pela alta sociedade paulistana, trazendo curiosos e falsos amigos que buscavam apenas o sensacionalismo da tragédia alheia para alimentar suas conversas vazias e maldosas de salão. Isabella, no entanto, barrou a entrada de todos aqueles que não traziam paz, cercando Ricardo com um escudo de proteção que consistia apenas em família e na presença constante de Cida. Ela não tinha mais medo de ser julgada ou de perder seu status social, pois descobrira que a única opinião que importava era a do Criador e de sua consciência. Cida aproveitava os momentos de calmaria para ensinar Isabella a ler a Bíblia, focando em passagens que falavam sobre a misericórdia de Deus e a importância de enfrentar a verdade para ser livre. Elas formaram uma corrente de oração constante dentro do quarto da UTI, transformando o ambiente hospitalar em um santuário de fé e de transformação pessoal profunda e verdadeira. Ricardo, mesmo em coma, parecia reagir à voz de Isabella quando ela pedia perdão por ter sido uma madrasta tão ausente e dura no início de seu casamento. Antônio observava a esposa com um amor renovado, percebendo que a mulher fútil que ele conhecera dera lugar a uma companheira forte e resiliente diante das adversidades mais cruéis da existência. Ele entendeu que a riqueza material era apenas um cenário passageiro e que a verdadeira fortuna de sua casa era a presença de Maria Aparecida e sua sabedoria. O bilionário começou a planejar mudanças drásticas em seus negócios, querendo dedicar mais tempo à família e à filantropia real, inspirado pelo exemplo de abnegação da humilde serva de sua mansão. Em um momento de lucidez momentânea, Ricardo abriu os olhos e viu Isabella segurando sua mão com ternura, sussurrando palavras de encorajamento e de amor que ele nunca ouvira de sua própria mãe biológica. O jovem sorriu fracamente antes de mergulhar novamente no sono reparador. Mas aquele pequeno gesto foi a confirmação de que a cura estava acontecendo de dentro para fora. Cida, observando da porta, sentiu que sua missão de unir aquela família estava sendo coroada de êxito através da dor que, ironicamente, servira de ponte para o afeto. A transformação de Isabella estava completa quando ela decidiu que, assim que Ricardo estivesse recuperado, ela convocaria uma coletiva de imprensa para revelar sua verdadeira origem e a existência de seu filho. Ela não queria mais viver sob o peso de segredos que a escravizavam e a impediam de ser plenamente feliz e autêntica diante das pessoas que amava de verdade. Cida apoiou a decisão, lembrando que a verdade é a única coisa que liberta o homem das correntes invisíveis do medo e da vergonha social imposta pelo mundo. A mansão Cavalcante nunca mais seria a mesma, pois as paredes agora ecoavam canções de fé e diálogos repletos de sinceridade e de compreensão mútua entre todos os seus habitantes, ricos ou pobres. O acidente de Ricardo, que começara como uma tragédia insuportável, tornara-se o catalisador de uma revolução espiritual que varrera para longe a hipocrisia e a vaidade que antes governavam aquele ambiente de luxo. Isabella aprendera que a soberania real não vem do comando sobre os outros, mas do domínio sobre suas próprias fraquezas e do serviço ao próximo. O capítulo encerra-se com a imagem da família reunida no quarto de hospital, sob o pôr do sol que tingia o céu de São Paulo com cores de esperança e de promessas divinas. Cida estava no centro, segurando as mãos de Antônio e Isabella, formando um círculo de proteção que nenhuma força negativa poderia romper ou abalar naquela noite abençoada. A justiça de Deus se manifestava não como punição, mas como oportunidade de recomeço para todos aqueles que tivessem a coragem de olhar para o próprio interior com honestidade e com humildade. Isabella olhou para o terço em suas mãos e sentiu que Gabriel estava mais perto do que nunca, como se a vida estivesse preparando o palco para o encontro final de sua redenção. Ela não era mais a soberana de porcelana fria, mas uma mulher de carne e osso, temperada pela dor e fortalecida pela fé que Maria Aparecida lhe ensinara. A serva sorriu, sabendo que o próximo capítulo daquela história traria a colheita de tudo o que fora plantado com lágrimas
e com orações fervorosas durante as semanas de provação constante. Chào bạn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho hồi kết của bảng thiên, tiểu thuyết này. Đây là chương cuối cùng, nơi mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ bằng sức mạnh của sự thật, lòng vị tha và đức tin sắt đá. Đúng như truyền thống của telenovela, ánh sáng của hy vọng sẽ xua tan bóng tối của quá khứ. A primavera chegou finalmente aos jardins da mansão Cavalcante, trazendo cores vibrantes que pareciam celebrar a recuperação milagrosa de Ricardo. O jovem herdeiro, agora caminhando com o auxílio de uma bengala de jacarandá, demonstrava uma humildade que contrastava com sua antiga arrogância rebelde e destrutiva. Isabella observava o enteado da sacada, sentindo que cada passo dele era uma vitória da vida sobre a morte e da luz sobre a escuridão. A atmosfera da casa havia mudado drasticamente, transformando o silêncio gélido em uma melodia suave de esperança renovada e de paz. Isabella reuniu a imprensa e os amigos influentes no salão onde outrora desmaiara. Mas desta vez, sua postura era de uma coragem inabalável e serena, sem o peso das joias excessivas. Ela confessou publicamente sua origem humilde e o erro doloroso de ter abandonado o seu filho Gabriel no passado. As câmeras registraram não a queda de uma socialite, mas o nascimento de uma mulher verdadeiramente livre das correntes da mentira social. O escândalo que ela tanto temera transformou-se em uma onda de respeito por sua honestidade brutal e humanidade profunda e necessária. Enquanto a sociedade paulistana digeria a notícia, Maria Aparecida segurava a mão de sua patroa, agora sua irmã, de alma, transmitindo-lhe a força necessária para enfrentar o julgamento alheio. A serva sabia que a verdade era o único alicerce capaz de sustentar uma vida digna diante dos olhos de Deus e dos homens. O telefone tocou naquela tarde, trazendo a notícia que Isabella esperava há décadas, com o coração batendo em descompasso e ansiedade. O detetive particular encontrara Gabriel, que agora vivia como um simples professor de história em uma cidadezinha do interior. A viagem até a pequena cidade foi feita em silêncio. Com Isabella, Antônio e Cida, compartilhando uma expectativa que transcendia as palavras humanas e racionais. Ao avistarem a casa simples de Portão Branco, Isabella sentiu que o ar lhe faltava nos pulmões. Mas a mão de Cida em seu ombro foi o âncora que a impediu de desmoronar. Elas desceram do carro luxuoso, que parecia deslocado naquele ambiente pacato e rústico, caminhando em direção ao destino que a providência divina traçara com linhas tortas, mas repletas de uma sabedoria eterna. Gabriel abriu a porta e deparou-se com a mulher elegante, cujos olhos carregavam um oceano de remorso e de amor reprimido por tanto tempo. Ele já sabia da história através da imprensa, mas ver a mãe biológica pessoalmente foi um choque que paralisou seus sentidos por alguns instantes eternos. Isabella não pediu favores ou aceitação imediata. Ela apenas se ajoelhou e pediu perdão pela fraqueza da jovem que um dia fora, consumida pelo medo da miséria. O jovem professor olhou para a mulher à sua frente e viu apenas uma alma humana ferida, com uma generosidade que só os puros de coração possuem. Gabriel estendeu a mão e ajudou Isabella a se levantar, dizendo que o perdão já fora concedido há muito tempo. Ele explicou que sua família adotiva o ensinara que o ódio era um fardo pesado demais para se carregar pela vida inteira sem se machucar. O abraço que se seguiu foi o clímax de uma tragédia que se transformava em redenção, selando a cura de uma ferida que sangrara silenciosamente por 20 anos. Cida assistia a tudo com lágrimas de alegria divina e profunda. De volta à mansão, a recepção para Gabriel foi organizada não com ostentação, mas com o calor humano que antes faltava naquelas paredes frias e monumentais de mármore. Ricardo abraçou o novo irmão com uma sinceridade que selou a união definitiva da família Cavalcante sob um novo paradigma de valores e de ética. Antônio olhava para sua esposa e sentia um orgulho que nunca experimentara antes, percebendo que a maior riqueza de sua vida era a honestidade que agora governava o seu lar e os seus negócios. Maria Aparecida sentiu que sua missão naquela casa estava se completando, mas Isabella não permitiu que ela voltasse para a favela como uma simples ex-funcionária de limpeza.
A patroa anunciou a criação da Fundação SIDA, uma instituição dedicada a apoiar mães em situação de vulnerabilidade e a localizar crianças desaparecidas ou abandonadas ilegalmente. SIDA seria a diretora espiritual e administrativa do projeto, usando sua sabedoria para guiar outras mulheres através do Vale das Sombras em direção à luz da esperança. A serva tornou-se a madrinha da nova vida. A Mansão Jardins transformou-se em um centro de atividades sociais, onde o luxo servia agora ao propósito maior da caridade e da justiça social real. Isabela aprendeu que a verdadeira soberania consistia em servir aos outros com alegria e desprendimento, abandonando de vez as máscaras de futilidade que a aprisionavam anteriormente. Ela e Cida caminhavam juntas pelos jardins todas as tardes, conversando sobre o futuro e sobre como a fé pode remover as montanhas de gelo mais altas e aparentemente intransponíveis do coração do ser humano. Gabriel mudou-se para São Paulo para ficar mais perto de sua nova família, trazendo consigo a simplicidade que ajudava a manter todos os outros moradores da mansão com os pés no chão. Ele tornou-se um mentor para Ricardo, ensinando-lhe que a história do Brasil é feita de lutas e de superações de povos que nunca perdem a esperança em dias melhores. A biblioteca da casa, antes usada apenas para a exibição de livros caros, tornou-se o local favorito para debates intelectuais e momentos de aprendizado compartilhado entre gerações. Antônio transformou suas empresas imobiliárias em modelos de responsabilidade social, construindo moradias dignas para as famílias de Heliópolis e de outras comunidades carentes da grande metrópole. Ele percebeu que o lucro sem propósito era apenas cinzas, e que seu legado deveria ser medido pelo número de vidas que ele ajudara a transformar positivamente. A influência de Cida estendeu-se para além dos muros da mansão, alcançando os escritórios luxuosos da Avenida Faria Lima, onde o bilionário agora pregava a ética do amor cristão. Em um domingo de sol radiante, a família inteira reuniu-se na pequena igreja da favela para uma missa de ação de graças pela recuperação de Ricardo e pelo reencontro de Gabriel. Isabela, vestida de forma simples, ajoelhou-se ao lado das vizinhas de Cida, sentindo que finalmente pertencia a um lugar onde a alma valia mais que o saldo bancário. O padre proferiu uma homilia sobre a parábola do semeador, lembrando que quem semeia com lágrimas colherá com cânticos de alegria e de vitória eterna sob o olhar de Deus. A festa que se seguiu na comunidade foi marcada por música, risadas e uma integração real entre as diferentes classes sociais que compõem o tecido complexo do Brasil. Ricardo dançava com as crianças da favela, enquanto Antônio conversava com os líderes comunitários sobre novos projetos de saneamento e educação para os jovens. Isabela servia a comida ao lado de Cida, demonstrando que a servidão por amor é a forma mais elevada de liderança que um ser humano pode exercer sobre seus semelhantes. A alegria era genuína e contagiante. Ao anoitecer, Isabela e Cida sentaram-se no topo da colina, de onde podiam ver tanto o luxo dos jardins quanto a vibrante Heliópolis sob as luzes da cidade. Elas refletiram sobre a jornada que as unira, percebendo que o sofrimento fora o mestre severo, mas necessário para que a luz pudesse brilhar com tanta intensidade. A soberana olhou para a serva e agradeceu por ela não ter desistido de sua alma quando tudo parecia perdido e sem solução. Cida apenas sorriu, sabendo que ela fora apenas o instrumento do Criador. A justiça de Deus se manifestou plenamente quando Isabela percebeu que o que ela plantara com Cida paciência, perdão e fé rendera frutos que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela não era mais a prisioneira do mármore, mas a arquiteta de um futuro onde a solidariedade era o material de construção mais importante e duradouro. O passado de dor fora transmutado em uma fonte de sabedoria que alimentaria as próximas gerações da família Cavalcante com valores indestrutíveis. A paz reinava finalmente no coração da mulher que aprendera a amar verdadeiramente. Ricardo casou-se com uma jovem advogada da comunidade de Cida, unindo definitivamente os dois mundos em um laço de sangue e de propósito compartilhado para o bem comum. A mansão tornou-se pequena para tanta vida e movimento,
e o som de crianças correndo pelos corredores substituiu o silêncio fúnebre de anos atrás. Cada novo nascimento na família era celebrado como um milagre da renovação divina. E Cida era a avó do coração que todos respeitavam e amavam com uma devoção quase sagrada e eterna. Gabriel escreveu um livro sobre a história de sua busca e reconciliação, que se tornou um best-seller e inspirou milhares de pessoas a buscarem o perdão em suas próprias famílias desfeitas. Ele dedicou a obra a Maria Aparecida, a serva que ensinara a uma bilionária o valor da humildade e a força da oração persistente. O lucro do livro foi totalmente revertido para a Fundação Cida, permitindo que o trabalho de resgate de almas se expandisse para outras regiões necessitadas do país. A semente de Cida frutificava. Isabela envelheceu com uma graça que vinha de dentro, com rugas que contavam histórias de batalhas vencidas e de lágrimas que se transformaram em diamantes espirituais de sabedoria. Ela nunca mais sentiu necessidade de usar máscaras ou de humilhar ninguém para se sentir superior, pois descobrira que a verdadeira grandeza reside na simplicidade do ser. Cida permaneceu ao seu lado até o fim, sendo a luz que guiava seus passos nos momentos de incerteza e a amiga fiel em todas as horas de alegria. A amizade era eterna. Na última cena desta longa história, vemos a mansão Cavalcante iluminada, não pela luz artificial da eletricidade, mas pelo brilho da caridade que emana de cada janela aberta para o mundo. Maria Aparecida olha para o céu estrelado de São Paulo e faz o sinal da cruz, sentindo que sua tarefa na terra fora cumprida com fidelidade e amor. O vento sopra suavemente, trazendo o perfume das flores do jardim que ela mesma ajudara a plantar com tanta dedicação. A justiça divina fora feita, e o amor vencera todas as barreiras. A imagem final foca no terço de madeira que Cida deu a Isabela, pendurado agora no altar da capela da fundação, como um símbolo de que a fé move montanhas de gelo. O sol se põe sobre a metrópole, mas a esperança permanece viva no coração de todos aqueles que acreditam na força da transformação humana. A história termina onde o amor começou no gesto humilde de uma serva que ousou acreditar que ninguém é tão rico que não precise de Deus, nem tão pobre que não possa dar amor.